Agora a gente tem o seguinte teorema, né? Então seja um ômega um subconjunto do Rn, que é uma região, ou seja, ele é aberto e conexo. E F, um campo de vetores definido em ômega, chegando em Rn. Então um campo vetorial contínuo. Se a integral de F independe do caminho escolhido, então se a gente fixa um ponto, então tem aqui um conjunto ômega, tem um ponto A fixo, então eu vou ter uma aplicação que associa como a integral independe do caminho, então eu vou ter uma aplicação que a cada ponto do conjunto ômega associa o valor da integral entre A e esse ponto, né? Então para cada ponto x, eu vou ter uma função que associa esse ponto x no valor dessa integral que liga A até x. Ok? Então essa aqui é a função. Então, se a integral independe do caminho, então fixando um ponto em A, um ponto A em ômega, então essa função f aqui dada pela integral de linha, onde gama é uma curva suave por partes, cuja imagem está contida dentro do conjunto ômega, e ligando A até um ponto x, né, em ômega, ela é de classe, então essa função é de classe C1, significa que é contínua, né, tem derivadas parciais contínuas e satisfaz o gradiente da f é igual. Então, quando a gente faz o gradiente dessa função f, dá exatamente o f. Tá? Esse x está maiúsculo, pessoal, porque é um ponto do conjunto ômega. Tá? Então, é um ponto do Rn. Então, tem coordenadas x1, x2 até xn. Tá? Não é porque está um x aqui que é uma função de uma variável. Não é isso. Tá? Então a gente tem que o gradiente dessa função f é o campo de vetores dentro do conjunto ômega, né? Ou seja, quer dizer que eu consigo então construir uma função, se a integral independe do caminho, então a gente consegue construir uma função de tal forma que o campo é um campo gradiente, ou seja, todo campo que satisfaz a propriedade de que a integral independe do caminho, então é um campo gradiente. Tá? E quem é a função que define esse campo gradiente? Exatamente essa. Vamos ver que de fato isso ocorre. Como a integral independe do caminho, a gente vai usar a seguinte notação. Ó, f de x é essa integral de linha, mas ela independe do gama. O que importa é o gama vai de onde a onde, né? Então a gente vai fazer essa notação, ó, integral de a até x. Então vai ser a integral de linha sobre um caminho que liga a até x. Essa que é a notação que a gente vai carregar aqui. Ó. Então, para facilitar a ideia, a gente vai mostrar para n igual a 2, mas o caso geral é a mesma ideia, ok? A gente vai denotar, então, o campo f com coordenadas f1 e f2, são as coordenadas do campo f. E aí a gente quer mostrar o quê? Que o gradiente dessa função f dá exatamente esse f, ou seja, a derivada da f com relação a x dá a primeira função coordenada, que é f1, e a derivada com relação a y dá a segunda, que é f2. Tá? Então eu tenho que isso satisfaz. É isso que eu quero mostrar. Tá? Para isso eu vou considerar o seguinte. Ó. Então aqui eu tenho um ponto x de coordenada x, y. Tenho então um caminho que liga A até x. Por que eu tenho esse caminho? Porque o ômega é uma região. O ômega é conexo. Se ele é conexo, existe um caminho que vai de A até x. E depois eu vou ligar o x no ponto x mais t, y. Né? Para esse t pequenininho. Né? De que forma que eu vou ligar? Eu vou ligar pelo horizontal, né? por um segmento de reta, né? Que liga o xy no x mais ty, né? Somar t na primeira coordenada. Ok? Dessa forma, então, o que vai acontecer se eu aplicar o nosso teorema, né? Sobre esse segmento? Né? Se eu estou num segmento de reta, então o que vai acontecer com a f, olha só, f de x mais t, y menos f de xy. Vamos ver quanto que isso dá. Essa diferença aqui, ó, vai ser quanto? Quem é f de x mais t, y? É só colocar aqui x mais t, y, né? Então vai ser a integral que liga A até esse ponto, x mais t, y, né, integral de linha. E o f de xy vai ser o quê? A integral que liga A até o ponto xy. Ok? Então eu estou fazendo essa subtração.
Então, se a gente tem a integral de a até esse ponto e de a até xy, né? Então de a até x mais ty, até esse último ponto, menos essa integral até a, então vai sobrar só essa integral nesse pedacinho, né? Que é a integral de xy a x mais ty. E como fica essa integral? Essa integral é exatamente quem? É a integral de 0 até t. Por quê? Como que eu ligo esses dois? Ó? Como que eu ligo esses dois pontos? Eu ligo só somando t na primeira coordenada. Então é t, 0. Né? Então é x mais t, vírgula y. Né? Onde o t vai variando ali. Para t igual a 0 eu tenho esse. Né? E para t qualquer eu vou ter esse ponto aqui. Tá? Então vai ser a integral de 0 até esse valor t, né, da função aplicada, né, nas coordenadas da curva. Então ao invés de chamar de t eu chamo de tal, né? Então é x mais tal y vezes a derivada, né? Como é x mais tal y, derivada de x, x é constante, então dá 0, derivada de tal é 1, né, e derivada de y é 0 porque eu estou derivando em função de tal. Tá? Então 0. E aí esse produto dos dois, o que significa? Significa que eu vou pegar a primeira coordenada desse cara. Então é a primeira coordenada aplicada nesse ponto, x mais tal, y. É de tal. Ok? Então eu tenho isso. Então, por outro lado, o que vai acontecer com a derivada da f com relação a x? Por definição, é o limite, quando t tende a 0, de f de x mais t, y, menos f de xy sobre t quando t vai a 0. Né? Mas quem é essa diferença? Ó, essa diferença a gente acabou de calcular. Isso dá a integral, né, 1 sobre t, aqui está fora, a integral de 0 até t dessa f1. Okay? Agora, a gente vai imaginar o seguinte. Quando eu tenho uma função, eu vou imaginar tudo isso aqui como sendo uma função de uma variável, né, porque é uma função que depende de t apenas. Tá? Se é uma função de t, vamos supor g de t, a gente está então com um limite de g de t sobre t. Só que eu posso enxergar isso como, olha só, o que acontece se o t for igual a 0? Vou ter a integral de 0 a 0, que é 0. Então eu posso escrever menos g de 0, t menos 0 quando t vai para 0. Então olha só, o limite de g de t menos 0 sobre t menos 0 quando t tende a 0, isso aqui é exatamente g' de t. Então é exatamente a definição de derivada, né? Na verdade de t não, de 0, né? Derivada no 0. Então o que vai acontecer? Esse limite aqui pode ser visto como a derivada dessa função aplicada no 0. Então a derivada em relação a t dessa função aplicada em t igual a 0. Só que eu estou fazendo a derivada da integral. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, é como se isso sumisse. E a gente ficava só com f1 de x mais tal, mas o tal aqui vai ir para 0, né? Então vai ficar f1 de xy. Então o que a gente mostrou? A gente mostrou que a derivada em relação a x é a f1. Da mesma forma, a gente pode mostrar aqui, aí em vez de pegar esse eixo aqui, eu vou pegar indo para baixo, por exemplo, né? Ou para cima aqui, ó. Também satisfaz, tá? Então a gente provou que a derivada em relação a x é f1. Da mesma forma a gente prova que a derivada em relação a y é a f2 e consequentemente a gente prova que o gradiente da f é exatamente o campo de vetores f. Então f é um campo de vetores gradiente.